Final de ano, e aí vem toda aquela importância dada ao planejamento. Opa, segunda-feira eu começo isso, segunda-feira eu começo aquilo, e a coisa nunca se executa. Será que isso acontece também nas empresas? Vamos dar uma olhada nisso? Vem comigo. Então, muito se fala de business plan, de 5W2H, de PDCA, de planejamento estratégico de longo prazo e toda coisa lá. Acontece que assim, se tivesse que colocar numa balança a importância do planejamento e da execução, qual que você acha que ganharia? Você acha que mais vale um improvisado bem feito ou um planejamento perfeito que não sai do papel? Isso é muito importante notar. E nota que, assim, se uma coisa é boa, não tira o mérito da outra. E vice-versa, né? Por que eu tô falando isso? Muitas vezes agora, no final de ano, ou no início desse ano agora, a gente tenta fazer inúmeros planos para nossa vida. Eu vou emagrecer, eu vou começar a estudar mais, e meu plano vai ser perder 1 quilo por semana, e faz toda aquela progressão, aquele plano maravilhoso. Mas na hora de executar, a coisa não sai do papel. Tem gente que desanima no final da segunda, terceira semana, e tem gente que sequer começa a executar o plano. Então, muito mais importante do que o plano é a execução dessa estratégia. Por mais que seja de forma incipiente, por mais que seja de forma introdutória, por mais que seja no improviso, no supetão. Eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Quando eu comecei a empreender, isso foi em 2007, porque eu formalizei o meu primeiro negócio em 2009, mas até lá foi um tempo imenso até eu conseguir formalizar aí o CNPJ. Na minha época era tudo mato, era muito difícil de abrir um negócio, formalizar. Hoje em dia você abre uma empresa com menos de 7 dias, mas naquela época era realmente complicado. E assim, eu não sabia nada de nada, não tinha um planejamento, não sabia ao certo o que eu queria. Eu sabia que eu queria resolver os negócios e resolvendo o problema dos outros eu queria ficar rico. Mas assim, não sabia de mais nada, né? Depois a gente conseguiu formalizar e conseguimos trabalhar para telecomunicação, a coisa começava a dar certo. E eu também não tinha um plano. Eu só trabalhava até morrer, trabalhava demais da conta. Fiquei muito tempo trabalhando 20 horas por dia e 7 dias por semana. Eu perdi a noção do dia que era sábado, do dia que era domingo, feriado, até dia que era meu aniversário. Inclusive, teve uma vez que eu tava em campo, né? Eu liguei pro Rodrigo, um sócio que eu tinha. Falou: Rodrigo, eu preciso que você confirme pra mim a data da emissão da minha CNH. Dá uma olhada nisso pra mim, faz um favor. Aí ele foi, olhou lá, eu tava em campo, resolvendo um monte de coisa. Aí ele foi, olhou lá. A data da emissão é tal, cara. E por falar nisso, hoje é seu aniversário, né, velho? Parabéns e tal. Eu nem sabia que era meu aniversário. Então, assim, eu não tinha ênfase nenhuma no planejamento. A coisa era executar e executar cachorro louco, sabe? Sangue no olho. Aquela coisa assim, vou trabalhar e vou resolver o problema o máximo possível. Foi depois, com o passar do tempo, quando a coisa começou a dar certo, que eu comecei a entender a importância de um planejamento bem definido, a importância do controle desse planejamento para identificar se está dando tudo certo ou se não, dos ajustes quando necessário, das melhorias no planejamento. Foi só depois. Se eu tivesse esperado eu entrar numa faculdade de administração, eu entrar no MBA, no mestrado, para aprender como que gere uma empresa, na verdade, eu não ia ter feito nem agora, porque não é tão simples quanto parece. E muita coisa a gente não faz com um fundo científico tão robusto quanto gostaríamos, sabe? A gente não faz com a certeza de que vai dar certo porque estamos usando métodos que foram validados cientificamente. Faz porque, segundo a observação que nós temos no mercado, segundo as análises que a gente faz, aquela estratégia parece estar mais adequada. Mas não é como se eu soubesse hoje perfeitamente como administrar uma empresa, porque são contextos muito complexos. Então o recado que eu tenho para falar hoje é o seguinte: se você tiver que escolher entre executar ou planejar, executa, velho. Executa.
Porque aí no decorrer do que você está fazendo as coisas, você começa a aprender, estudar a melhor forma de fazer e para dar sequência e aumentar o seu resultado. Porque se você se ocupar no planejamento, você vai cair muito na síndrome da segunda, né? Que segunda-feira eu começo. Isso na sua vida pessoal ou no seu negócio. Eu vou montar o meu negócio e vou começar jogar ele para rodar quando eu tiver o business plan perfeito, quando eu tiver a solução para todas as coisas, os problemas, eu tiver um recurso robusto o suficiente para aguentar ali as catracadas que a gente pode levar nesse meio empreendedor. E, inclusive, se você está concordando com o que eu estou falando, já deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente vai conversar por aqui e todos os pilares do administrador. E voltando para o que a gente estava conversando, a vida é muito complexa. É fácil eu chegar aqui e dar o conselho, vai lá e faz, não se ocupe muito em ter o planejamento perfeito e tal. Mas a realidade é que quem planeja e quem segue um planejamento bem feito tem muito mais chance de sucesso do que quem faz as coisas no improviso. E é fácil de entender por quê? Porque você já separa um recurso, você já planeja os possíveis cenários, você já sabe qual que vai ser sua reação se um cenário se concretizar ou se outro. Você já tem seu plano B, C. Então, no decorrer das atividades, bem provavelmente vai acontecer alguma coisa que você já previu. Então você já sabe o que você vai fazer. Agora que você vai no imprevisto, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, percebe quanto é complexo? É muito melhor você executar no improviso do que você ficar buscando o planejamento perfeito. Mas em compensação, se você vai no improviso, a sua chance de ter erro é muito maior. Então você tem que analisar bem essas vertentes. A minha história foi começar no improviso, mas eu notei em determinado momento que eu precisava me profissionalizar, eu precisava aprender a planejar. Foi a partir daí que eu fui aprendendo, desenvolvendo e analisando toda a minha história, toda a história do negócio, levantando indicadores para entender direito como que eu fazia um planejamento para alcançar os meus objetivos. Na verdade, criar objetivos quando você vira um empreendedor não é tão simples assim. No início, você só fica apagando incêndio e trabalhando igual louco. Até você entender que seria interessante você ter um objetivo para você seguir, vixe, pelo menos para mim demorou bastante. E isso, inclusive, é bem aplicado em qualquer contexto, por exemplo, nos exercícios. Quando você vai começar a fazer exercício, por exemplo, você não precisa saber exatamente todos os exercícios que são melhores do que outros para aquele objetivo específico que você tem. Se é resistido, se é calistenia, se é aeróbico, você não sabe muito bem. Mas começa, né? A partir daí você vai fazer caminhada, uma corrida, você vai fazer umas flexões que todo mundo sabe fazer mais ou menos, uns agachamentos ali. A partir do momento que você tem algum resultado, você vai e você já está praticando, você separou uma parcela do seu tempo para fazer aquilo, você vai ganhando relevância naquilo, você vai ganhando robustez naquilo, você vai entendendo melhor como que funciona e você vai estudando da mesma forma com a alimentação. Você fala, eu vou entrar em uma dieta, vou começar a me alimentar bem. Não precisa você saber perfeitamente o que faz bem, o que faz mal, quais são todos a cadeia proteica de cada tipo de alimento, como que funciona o que, qual que é a sua necessidade dos minerais do seu dia. Sim, você sabe como que é mais ou menos alimentar bem e qual que é o alimento que faz mal, qual que é bem. Acho que todo mundo sabe isso, né? A gente sabe que tem aqueles alimentos processados que fazem mal para a saúde, a gente sabe que tem gordura hidrogenada e por aí vai. É só você começar a eliminar esses itens, já melhora bastante. Aí a partir do tempo que você for progredindo no seu novo jeito de alimentar, você vai estudando e você vai desenvolvendo até que chega um dia que você vai melhorando o modo de alimentar no geral. A partir daí você vai poder montar um planejamento para conseguir seguir ele, entende? Como que o planejamento é perfeito. Seguir sem o planejamento é chance maior de risco de dar errado, mas a execução, cara, se você não executa, você vai ficar parado no mesmo lugar sempre. Então, pelo menos fica aí a minha dica de hoje. O meu exemplo foi assim que eu fiz. Eu primeiro comecei a fazer para depois aprender a fazer. E agora eu sigo planejando sempre. Mas não é todo mundo que tem
que pode chegar e começar assim já no planejamento, né? Tendo uma visão maior sobre o processo para começar a partir dali definir o que vai ser feito. Então, na dúvida, o meu conselho é execute, sabendo que você vai ter um risco maior de errar se você não tem um planejamento, mas é melhor ainda assim executar e errar, porque assim você aprende com as lições, sabe? Você vai ser melhor depois desse erro. Então, por hoje é isso e até a próxima.